Ai, ótimo! A vida mudou. Que Veio coisa essa boa que você aguinha de fez, que celular deu aqui, certo para ver agora. se estava dando alguma coisa. Ah, não, ficou bem bom agora. Então Então vamos vamos. lá. Vamos lá, sem Então, delongas, se apresente, tudo de presente. volta. Eu sou a Débora Antonângela, eu sou formada em psicologia desde 2005, e desde então eu trabalho em RH. Eu trabalho em RH já há mais de 20 anos. Eu iniciei como aprendiz na RH e nunca mais saí. Aí vem, né, uma bateria de formações, MBA, pós-graduação, formações em geral. Inclusive, eu conheci a Fran através de uma formação, né, de gestão de mudanças na área organizacional. E aí eu comecei a seguir, comecei a ver que tinha um plus a mais. Eu amei o curso de gestão de mudança, foi um divisor. Eu falo que foi o primeiro contato ali para eu entender um pouquinho do funcionamento da mudança. E logo na sequência, aí eu tive um colega de trabalho e eu fui atender ele na parte de carreira, na parte organizacional, e ele falou para mim assim, que ele era engenheiro, que ele não era engenheiro de verdade. Foi essa a palavra que ele usou, né? Ah, eu sou engenheiro de formação, mas eu não sou engenheiro de verdade, né? Porque eu não estou em campo. E aí ele devolveu para mim, falando assim, ah, igual você, né? Você é psicóloga, mas não é psicóloga de verdade. Aquilo doeu. Eu falei, como assim? Eu não sou psicóloga de verdade, né? Como assim, né? Eu estou na área organizacional, mas não sou. Sim. E aquilo ficou, né, uns dias ali. E aí eu comecei a procurar. Eu falei, não, eu sou psicóloga de verdade. Eu sempre quis ser psicóloga, eu sempre quis ter um intuito de ajudar outras pessoas, de trabalhar com pessoas, né, de modo geral, e aquilo doeu muito em mim. Talvez assim, era uma dor que eu tinha lá guardadinha, né? E foi aflorada com o jeito dele se posicionar ali. E aí eu comecei a estudar. Não me sentia preparada, né, para ir para a clínica. Comecei a fazer cursos para eu entender melhor. Estou super desatualizada, fiz tudo na área de RH. E eu sempre segui a Fran, não tive dúvidas aí em entrar no programa. Eu falei, achei o que eu precisava, né? Então, assim, eu encontrei o que eu precisava, mas o medo de ir para a clínica era enorme. Medo de errar, medo de não saber o que falar, medo de não ter um bom posicionamento. Já passei, né, já tive contato, fiz terapia com psicólogas que eu não gostei, né, da abordagem, não me identifiquei com as abordagens existentes. Então, eu venho de uma geração que é a psicologia tradicional, né? Então, eu me formei bastante tempo, a psicologia tradicional. Então, assim, eu fui buscar, eu falo que o amparo, né? No PNP. Que legal, Débora. Você entrou quando no 2020. PNP? 2020, Nossa, faz não, tempo que mentira, você entrou 2021. mesmo. 21. Em 21. É, acho 2021. que foi em 2021. Tá, de qualquer jeito já vai fazer agora. Esse ano faz 2 anos. E quando você entrou, Débora, você começou a usar os conteúdos para a Não, área organizacional ou não? De neurociência. Como é que foi? eu Então falo conta um que pouco aí. eu usei para minha vida em primeiro momento. Eu acho que Ah, foi para autoconhecimento, autodesenvolvimento total. Eu entrei querendo virar uma chave na minha vida, literalmente. Então, assim, eu estou aqui para aprender, para entender um pouco mais. Tanto que quem é do PMP se lembra, se recorda quando a Fran falou assim, olha, você tem que olhar para o paciente como um todo, né? Ver se ele fez check-up, se ele tem exame de sangue, e eu estava com o meu check-up na mão. E eu comecei a olhar aqui e eu comecei a olhar e falei, poxa, isso aqui não tá legal. E ela falando, proteína C reativa, se tiver alterado, o corpo está eu inflamado. lembro. Eu entrei em choque, né? Eu falei, gente, que psicólogo aqui nesse grupo faz isso? Porque eu já passei em vários psicólogos, né? E ninguém nunca me pediu me olhar assim
como um todo. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui nesse lugar, tem alguma coisa especial aqui para eu poder aprender. E eu comecei a olhar, e a minha médica falou assim, ó, beijo, tá ótima, volta daqui a um ano. Eu falei, eu não tô ótima. Eu estou vendo aqui que eu preciso melhorar em várias questões. E para mim, foi importante, porque eu mudei a minha alimentação, eu fiz a higiene do sono, eu comecei a dormir, eu comecei a prestar atenção em como eu estava no meu dia, como estavam as minhas emoções. Eu tiro o meu caderninho, né? Eu tenho o meu caderninho de anotações, eu falo. Então, primeiro foi o interno, né? Então, começou em mim, para depois ir para o externo. Que legal, Débora. Você sabe, Débora, que eu acho que a gente quando se forma, a gente quando nem se forma, quando começa a estudar psicologia, eu acredito que isso já é uma coisa do profissional de psicologia, né? O primeiro movimento que nós fazemos é sempre conosco. Isso é uma coisa que a faculdade acho que nos ensina bem, né? É primeiro você. E também acho que é um processo da faculdade, porque eu lembro que desde as aulas de psicopatologia que eu tive no terceiro ano de faculdade, eu pensava, eu tenho isso daí, eu também tenho isso daí. Porque a gente começa a entender do ser humano, das psicopatologias, dos processos de relacionamento, de tudo, e a gente vai fazendo primeiro paralelo com a nossa experiência de vida. Então, isso, para quem né, é muito natural. E na neurociência é a mesma coisa, só que na neurociência parece um chute no estômago, né? Quando a gente vê, porque é como se a gente tivesse que desconstruir algumas coisas que nós aprendemos na Exatamente. psicologia, né? Não tivemos educação emocional, né? Não tivemos uma formação em educação emocional. Eu não tive em casa, Uhum. não tive na universidade, nem nos cursos. Então, assim, é tudo muito voltado para o outro, né? Eu falo assim, a gente teria que começar, o start inicial tinha que começar de dentro, né? Então, assim, você se entender seu Uhum. funcionamento, entender como seu corpo reage, né? Para que você possa ir para o externo, né? Para que você possa ter uma abordagem de olhar para o outro e fazer essa pergunta, né? Como que você funciona? O que acontece? É. Né? Como você reage quando isso acontece? Uhum. Uhum. É isso mesmo. Então você fez o processo todo com você, assim como todos os alunos do PNP, eu acredito, sem exceção, assim como foi comigo, e ainda é, porque é uma coisa, sabe que para mim a psicologia já me transformou desse jeito, porque ela entorta o nosso olhar, né, de uma maneira boa, eu acho, não de uma maneira ruim, para que a gente comece a se olhar 24 horas por dia, já de um outro jeito. E a neurociência, ela veio e fez isso assim de uma maneira bem mais pontual, né? Então, hoje eu, como psicóloga e neurocientista, eu não consigo olhar para mim sem olhar para todas essas questões que a gente estuda. Ah, será que eu estou ativando trauma? Será que que está acontecendo que meu corpo está travado? O que está acontecendo que eu estou com esse meu pensamento muito atribulado essa semana? Por que eu estou com mais fome? Por que eu estou com menos fome? Tudo isso vai fazendo com que o tempo todo eu viva de neurociência. Você tá nesse lugar também, com essa sensação? Sim, sim. E eu falo assim, que o que Que legal. a neurociência, ela me abriu os olhos, né? Ela me ampliou o repertório, ela me deu possibilidades, ela mudou tudo, né? Minha forma de atuação como em casa, né? Como mãe, como esposa, no contato com o outro, eu falo assim, no cuidado, né? Tipo, vou falar um exemplo agora. Segunda-feira foi aniversário do meu marido e a gente chamou alguns convidados aqui para casa e tinha amigos, né, com crianças também. E uma coleguinha da minha filha falou para ela assim: Ah, eu estou muito triste. Elas estavam brigando por causa de um brinquedo. E a minha filhinha virou para ela e falou assim: Não fica triste. Tá vendo aqui, ó, sua cabeça? Aqui mora um bebê. Então, faz comigo, ó. Você tem que ensinar esse bebê a ficar bem. Coloca a mão assim no coração, fecha o olhinho e respira. E aí eu olhei a minha filha, eu falei, meu Deus do céu, olha isso aqui. Então, assim, não deu tempo de filmar, gente. Aí começaram a falar lá, o efeito da neurociência na sua vida aí tá reverberando aqui na sua casa.
E ela ensinando a coleguinha, respira, né? Põe a mão assim no seu coração, senta aqui, dando toque. Tá me ouvindo? Ai, travou. E Agora foi, ensinando agora a voltou. coleguinha a ficar calma, não ficar triste. E aí eu falei, meu Deus, coisa linda, eu queria ter filmado. Depois eu falei, eu quero ter filmado essa cena maravilhosa. É impressionante como isso muda, né? A gente começa a mudar o meio, né? E até a gente entende que é preciso mudar o meio também, né? A gente começa a ver como que o meio tá nos adoecendo ou ajudando nessa doença mental no processo e a gente começa a mudar o meio também, né? Através da nossa interferência, da nossa influência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje Sim, conseguiu fazer sua sim, transição? Você está na na clínica. clínica? Eu só estou na clínica. Você deve recordar, né? Tô Ai. feliz. Você tá feliz? O ano passado, Legal. Porque Débora, posso contar que eu lembro que você estava lá num dos Entre Nós, que é o nosso grupo terapêutico dentro do PNP, e você falou, gente, eu quero isso, ainda não tava, mas eu tenho muito medo, não sei nem. E aí todo mundo falou, não, Débora, começa, atende voluntário, atende isso, atende aquilo, você tem o grupo, você tem todos os conteúdos. Aquele Entre sim, Nós sim. mudou? Eu falo que todos, né? Todos contribuíram para essa mudança. Eu falo que assim, eu tive um empurrão da vida, não sei se vocês se recordam, né? O ano passado eu acabei saindo, né, da empresa onde eu estava. E Da eu sofri empresa. uma semana, porque eu não esperava aquele movimento, eu não esperava, querendo ou não, o emprego, né? Ele te dá uma segurança financeira que eu não consigo enxergar na clínica. Sim. Né? Então, assim, eu não consigo imaginar, vou começar do zero, Uhum. como que eu vou pagar minhas contas, como que vai ser. É, E é uma coisa real, é, né? É óbvio, né? Porque por mais que você comece bem na clínica, até você ter lá seus 10 pacientes, você vai ter pelo menos alguns meses, né, para você ter esses pacientes. Então, é uma preocupação foi acho que não válida, pense, genuína. eu falando, gente, eu tô sofrendo aqui. E alguém falou para mim assim, Eu essa lembro. é a oportunidade que você tem. Você não estava querendo uma oportunidade de migrar para a clínica? Né? Então aí, essa chance, né? Divulga seu trabalho. Aí eu falei, gente, é verdade. Será que eu não estava precisando desse movimento para tomar coragem e dar o start? Porque, assim, preparo, suporte, estudar. Eu estou aí há 5 anos fazendo tudo isso e não dei o pontapé inicial. Né? Então, assim, não foi da noite para o Uhum. dia. Então, foi assim, 5 anos e nos últimos 2 anos aqui totalmente focada em neurociência. Né? Estudando, eu tenho a plataforma, né? Eu tenho a Franflix, né? Todos os vídeos que eu assisto e volto e tiro dúvidas e eu participo de todos os encontros, de todas né, as aulas ao vivo. E eu falo, não, eu acho que eu estava precisando mesmo desse empurrãozinho que a vida deu e aquela coisa, né? E eu não estava acreditando né, que ia dar certo. Que Não, você não. poderia, né? Até a minha primeira demanda, né? Quando chegou o meu, até o meu, Até seu primeiro paciente. E aí, como é que foi? foi tão tranquilo, foi tão, eu falo que foi tão acessível, você entender, olhar para a pessoa. Eu atendi, meu primeiro paciente foi uma mãe, né? Então, assim, uma mãe que estava passando por desamparo. Né? Então, assim, um filho totalmente independente já, trabalhando, estudando, e ela totalmente se dedicou ao filho. Né? Então, assim, eu agora, estou sozinha, ninguém me dá atenção, né? Então, assim, o meu ninho ficou vazio agora, vai ser. E eu falei, gente, eu estou preparada para isso, né? E você não está preparada também. Então, assim, quando eu comecei a atender, surgiram demandas que não é do meu domínio. Então, assim, entrar, então, alguém atende, né, questões de sexualidade? Alguém atende no grupo, né? A gente tem bastante essa troca, né, de indicações, tudo. Então, assim, Sim, demandar para quem tem essa sim. E eu acho especialidade, também isso né? muito maravilhoso, né? Porque a gente não tem que entender de tudo e atender tudo. Inclusive, nem é bom, porque não é bom para nós e nem para os nossos pacientes. É impossível a gente saber de tudo. Tem demandas que a gente encaminha para quem é especialista naquela demanda.
né? Essa clareza também, eu acho que até a neurociência nos dá, porque a gente começa a entender que cada funcionamento é tão diferente, né? O funcionamento de uma psicopatologia é diferente de outra, que é diferente da infância, que é diferente da adolescência, que é diferente, que a gente começa a ter uma clareza e tranquilidade de falar assim, ok, eu vou saber quando entrar nesse ramo, que eu vou entender que está entrando aqui, e aqui eu consigo encaminhar para outra pessoa. Isso também é segurança, Sim, né, Débora? sim. Eu sei até onde eu posso ir, qual é o meu entendimento e poder direcionar isso também. Né? Falar assim, olha, Qual que é teu foco foco é hoje, adulto. Débora? Na clínica? Então, O que que você hoje está focando? eu Adultos, atendo adultos legal. e eu estou atendendo só online. Eu não tenho, Sim, não tenho. online, O meu consultório. Que não precisa, hoje em dia não atendimento precisa. ele é online, né? E as demandas que chegam, né? Então, Legal. assim, foi tudo aquilo que eu me preparei e que eu vivenciei também, né? Antes de estar aqui. Então, essa questão da ansiedade, né? Vem muito É isso que eu ia te perguntar, as demandas que estão vindo é ansiedade, desamparo, vem desamparo, muito, né? que Vem, as mais? pessoas, eu falo assim, como eu venho do corporativo, então as pessoas me procuram bastante para falar, olha, eu não estou crescendo na carreira. Eu acho que eu sou Burnout. burnout, né? Então, o burnout tive um... Você é super apta para atender burnout, exaustão. E eu vou contar para vocês que o único lugar que tem conteúdo sobre isso aplicado à PNP. psicologia é no PNP. Você tem percebido muitas pessoas com exaustão ou está mais na Eu ansiedade, tenho as pessoas 5 que você tem atendido? pacientes que me procuraram por esgotamento. Então, assim, eu Gente, que atendo orgulho. 5 pessoas, né, que demandam E exaustiva. como que você Ah, sabia que era assim, esgotamento? início, não, não, Eles já vieram com não. essa demanda Eles de chegaram, eles esgotamento? chegam, né? Tá. Ai, que eu tô muito ansioso, que eu não sei me comunicar bem, eu tenho uma gestora que me cobra muito, eu tô trabalhando das 9 à meia-noite. Opa, como assim você tá trabalhando das 9 à meia-noite? Qual que é o horário que você descansa? Ah, eu não tô me alimentando direito. E aí você começa a investigar, né? E a fundo fala, gente, você tá beirando a exaustão, né? O que você tem feito por você? Ontem mesmo, né, eu estava fazendo a técnica da respiração diafragmática ali, a técnica de amparando o paciente, vamos fazer junto, né, que ele vai ter uma reunião hoje, e a reunião ele passa, né, o corpo reverbera, então assim, ele já começa, que é uma reunião muito crítica, Sim. então ele tem dor de barriga mesmo. Então, assim, durante a reunião ele precisa parar para ir no banheiro várias vezes nos intervalos, lá de 5 minutos. Ele fala assim, eu passo mal efetivamente. Então, a gente começou, né, eu ensinando ontem, né, à noite, foi ontem à noite. Então, assim, ensinando as técnicas para ele se preparar para a reunião, para ele respirar melhor hoje de manhã. Né? Eu já acordei, eu já mandei, falando que era um dia difícil hoje, né? Mas que vai dar tudo certo, né? Então, vou regulando Corregulando com isso, ele. né? Então, Que assim, legal. Sim, sim. E tudo isso são tópicos de neurociência, né? Para quem não sabe, para quem está aqui. Então, até entender de exaustão. Exaustão foi uma das coisas que te chamou muito a atenção em neurociência, porque não se fala, né? Isso em lugar nenhum. não tanto igual agora, né? Eu falo que igual a Agora estão pandemia, eu acho que falando um ela pouco mais. aflorou muito essa questão da exaustão. E com a pandemia, como todo mundo em casa, muitas pessoas falando, a gente não encontra. Né? Você pode procurar, você encontra o básico do básico aí na internet. O básico do básico. Até porque não está no Exatamente. DSM, não é uma doença psicológica, ela é só uma doença relacionada ainda ao trabalho, que é o burnout. Mas a gente sabe pela neurociência o quanto a exaustão é um quadro clínico muito debilitante, né? Quais são os sintomas, Débora, até para a gente ajudar tantos profissionais que estão aqui, porque você sabe que exaustão e ansiedade também é uma das coisas que mais me chama atenção, como a gente não tem esse preparo certo na faculdade. Talvez a gente nem tenha que ter, acho que é uma coisa que a gente tem que se especializar, mas assim, o quanto é difícil e o quanto tem troca, quanto muitas vezes a pessoa chega com diagnósticos de depressão e ela está exausta, ela não está em depressão ou com diagnóstico de ansiedade
e ela tá exausta. Ou o contrário, ela acha que tá exausta, mas ela tá com TAG. Quais foram, qual é o conjunto dos traços de exaustão que você aprendeu em neurociência que você vê hoje que acontece nos pacientes? Até para a gente já informar as pessoas um pouco aqui. Cansaço mental, né? Não, Posso te perguntar isso? Tudo bem? Você vai ficar nervosa. claro. Né? Então, assim, o primeiro, a pessoa Então vai. ela vem se posicionando com um desgaste físico, né? Então, eu tô cansada mentalmente, eu desligo, eu não me desconecto, eu tô a todo momento ali pensando na minha reunião, no que eu tenho que fazer, o meu corpo, ele tá cada dia mais cansado, eu não tô me alimentando direito, eu não tô dormindo direito. Eu tenho um paciente que eu atendi ele essa semana, inclusive, que ele veio de uma psicóloga, ele estava fazendo tratamento para depressão, e ele mesmo falou assim, eu não estou com depressão, então assim, não adianta ficar falando, eu tenho sintomas de tristeza, né, que eu não estou contente com o que está acontecendo, mas eu não sou um quadro depressivo. E aí eu optei por mudar, quando ele começou a investigar, ele trabalha de segunda a segunda, quando ele não está trabalhando, Nossa. ele fica bem. Então, o quadro dele é voltado para o trabalho, realmente. Então, assim, virou a chave da segunda-feira, domingo à noite ele já está angustiado, ele já está pensando que ele não vai ter horário de entrada e não vai ter horário para sair. Né? Ele vai ter esse cansaço. Ele falou assim, quando eu não trabalho, eu já me imagino indo para academia, eu já me imagino, né, aí, fazendo coisas com a minha família, indo para um cinema. E de semana, de segunda a sexta-feira, eu não consigo nem pensar em nada. A minha cabeça é totalmente exclusiva do Nossa. trabalho, porque eu tenho que entregar o que eu tenho que fazer. Isso é Exatamente. esgotamento. E ele falou assim, estava fazendo um tratamento para a depressão, né? Talvez eu não tenha me posicionado quando eu cheguei de uma forma correta, talvez né, a minha psicoterapeuta ela não tenha captado o que eu precisava, e eu assim, ainda... Não, é porque esse conhecimento não tem, Débora. Não E tem. aí Onde você eu encontra isso, né? falei para ele assim, a gente está junto aqui, né? Então assim, eu posso te ajudar nesse processo, mas bastante coisa vai depender aqui também, né? Da sua construção, né? Então assim, o primeiro passo foi você precisa Uhum. dormir, você precisa descansar, você precisa ter essas pausas para comer. Vamos olhar a sua agenda, Fran. Vamos olhar a sua agenda. Deixa eu olhar como que está a sua agenda. Adoro quando Então, assim, vocês abri a abrem a agenda e gente. não tinha nem. O almoço estava em 10 minutos. Eu falei assim: como que você almoça? E você nem desconecta em 10 minutos, né? O tempo de você só, sei lá, se servir. Né? Tem somente 10 minutos você está almoçando no computador, como está sendo, né? Ah, é o suficiente. Eu falei: não, você precisa de um descanso maior, né? Precisa oxigenar e ter esse respiro, esse descanso um tempo maior para você. Ah, mas eu não Ai, Débora, que orgulho, que orgulho. Gente, vocês estão vendo que coisa maravilhosa, poder ajudar efetivamente. Como é que você se sente podendo estar nesse lugar agora, na clínica, ajudando, vendo sintoma, mudando rotina, tratando efetivamente as eu pessoas? Como é que fica teu coração, tua cabeça? Como é que você se sente quando você vê que Eu você está falo que é fazendo isso? transformador. Eu acho que assim era isso que eu precisava, era isso que eu sempre busquei, era o que faltava, né, na minha vida e faltava esse empurrão que eu tive quando eu te conheci. Eu falo que foi o start inicial ali para eu entender que era isso que faltava na minha vida. O profissional, eu falo que assim, a gente sempre vai fazer bem feito ali, né? Eu vou estar numa organização, eu vou ter uma entrega legal, eu vou estar me dedicando, mas o meu propósito ele está aqui dentro. Então, enquanto ele não acontecesse, talvez eu não me sentiria completa, né? Eu me sentiria bem, porque eu não consegui. E aquela história de ser psicóloga de verdade me doeu. Então, eu falei assim, não, eu sou. Né? Hoje eu sou por completo. Sim, que
legal, Débora, que orgulho de ver você e fazendo aquilo que você deseja, aplicando e efetivamente ajudando, né? E é interessante ajudando essas pessoas de organização também, que você via dentro o sofrimento, mas não conseguia atuar, às vezes, ali naquela ajuda específica, né? Agora você está conseguindo. Sim, assim, tem vários casos assim de conhecidos, né, que do ambiente corporativo que me procuravam, me ajuda, pelo amor de Deus, eu fico muito nervoso para fazer uma entrevista. Eu falei, gente, eu quero sair do organizacional. Eu falei, peraí, não é organizacional isso, né? Não Não. é. Fala um pouco mais para mim. Respira na hora que você vai falar. Direciona, vamos lá, qual que é o seu pensamento agora? Qual que é a emoção que você está sentindo? Né? E deu certo, né? E aí ele voltou para mim assim, Débora, eu fui bem na entrevista, a primeira entrevista que eu consegui ir bem, né? Eu nunca viajei, eu inspirei, eu falo, poxa, que ótimo, né? Então, assim, não é o organizacional, Ótimo, que né? É o legal. cuidado, é o olhar para o ser humano como um todo. Né? É o cuidado. Que a gente aprende em neurociência também. Pelo menos nessa neurociência que eu trago, né? Que ela é bem afetiva, do vínculo e tudo. Débora, qual que foi? Eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, tá? Mas teve algum conteúdo, um tema específico que te transformou e que você acha assim, ó, esse tema não tem como psicólogo viver sem? Esse tema de Eu neurociência? falo que conhecer o desamparo fez toda a diferença na minha vida, no meu trabalho, né, nos meus atendimentos. Transformou, eu falo que transformou. E a aula de pertencimento, né? Você reconhecer a sua história, né? Neurociência do Entender a sua pertencimento. história, né? E do Entender ali que ela é importante para o que você é hoje, é essencial. Né? Então, assim, foram assim as duas marcantes na minha trajetória ali da clínica. Mas você sabe que agora posso te sugerir uma que eu acho que foi marcante e de repente você não está enxergando? A Exaustão, exaustão. não, agora está sendo essencial, né? A exaustão está sendo essencial, né? Para o meu trabalho. Ainda mais com o driblando exaustão Sim, lá que você sim. já começou a fazer Já também, né? Que estou eu vi que você já está tomando, é devorando as necessário, técnicas. né? Foi necessário hoje. E eu falo que, assim, que eu comecei lá na curva da mudança, né? Entendendo a curva da mudança, entendendo os processos de Uhum. mudança. Tanto que quando eu comecei com o meu sofrimento, eu falei assim, gente, eu tô passando aqui pela curva da mudança. Sim, eu faço isso o tempo todo também. Falei, ai, tô na curva da mudança, saco, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Porque a gente consegue aplicar na gente também de uma Sim, maneira muito rápida, né? Das técnicas, sim. você A que eu usa mais bastante as utilizo, né? técnicas? Mais utilizo é a respiração diafragmática, né? Aí com amparo, a técnica de autocompaixão. Eu falo que assim, são as que eu mais utilizo. Tem outras também, mas assim, está sendo Uhum. primordial, A gente o que está sempre tem as trazendo preferidas. resultado, o que está sendo, eu falo que está casando com as minhas demandas e com os meus pacientes, está sendo assim, sensacional. Então, assim, o retorno deles, olha, Débora, essa semana não estava bem, eu lembrei da técnica, eu fui para um lugar tranquilo, eu sentei, eu coloquei meus pés no chão, né? Eu me abracei, né? Eu falei, eu posso sentir isso, né? Eu sou ser humano, eu posso sentir isso, Que legal. né? Tranquilo, achei um ambiente seguro. E eu falei assim, Gente, ai, se que orgulho isso. de mim. Aham, que orgulho de você, parabéns. Se isso não é mudar o mundo, Débora, eu não sei o que que é. Curar o mundo, né? Que bom poder ver a gente podendo fazer esse trabalho tão efetivo. Que legal, Débora, parabéns. Parabéns mesmo. E eu acho que isso daí vai ser um grande filão para você, né? Cada vez mais falar de exaustão, porque você pode, você sabe uma das coisas que eu sinto que é um diferencial clínico para mim e que eu acho que vai ser para você também. Como eu tive muitos anos de organização e ainda tenho, eu sei como é a vida de um executivo, de um coordenador, de um analista, enfim,
e eu sei como é essa demanda, eu sei como é a mentalidade, como as pessoas se tornam, porque as pessoas se tornam coisas que elas não são, né? E entram num processo psíquico mesmo, psicológico, doentio, sem perceber, entram em exaustão. Então, isso para mim me ajuda muito na clínica, porque quando eu atendo, primeiro porque quando eu comecei na clínica eu atendia só os executivos e as executivas, né? Porque, óbvio, eles falavam, você sabe da minha vida, você sabe o que é o meu sofrimento. E eu realmente sabia. E eu acho que isso é um grande diferencial para você também, porque você saiu da organização, mas você pode ajudar as pessoas que estão lá dentro. Eu Você transforma de voltei, fora. né? Eu fiz 2 palestras de saúde mental, né, em 2 empresas de grande porte, e com esse olhar, né? Eu trouxe, inclusive, a neurociências. Na minha aula, eu usei né, como base a sua aula, mas eu trouxe os conceitos, né? Que é o que a gente precisa ter esse foco, assim, né, na saúde mental para a organização. E foi muito legal. Depois surgiram, né, os contatos aí que eu tanto esperava e que eu De tanto tinha clínica. medo. Que legal, que legal. Agora você só tem que postar mais aí nas suas redes sociais. Se eu fosse você, postava conteúdo de exaustão no trabalho. Porque isso vai te dar muito mais paciente. Sim. Se você quiser, óbvio, né? Mas eu acho que tem um nicho aí que você é muito competente para atuar, não só pela tua competência, mas porque você sabe como é. A gente sabe como é dura a vida de quem está dentro de empresa. Às vezes é um calabouço, né? A pessoa às vezes não consegue sair daquele processo. Então, ter alguém que, quando ela vai para um processo terapêutico, ao invés do terapeuta falar, você consegue, você vai, ele fala assim, é difícil mesmo, e eu acho que a gente precisa mudar tua vida, você, é um sopro de existência para a Sim. pessoa. Ó, já estão perguntando, você atende online? Sim, Débora atende só online. Eu não tenho mais vagas, tá, gente? Se for para mim, minha agenda está fechadíssima, mas Débora atende online. Então, Débora, eu acho que a gente precisa ainda mudar as empresas, mas talvez desse outro jeito a gente consiga um pouco Sim. mais, né? Inclusive, agora, né, eu tô concluindo a especialização em TCC, né, e eu falo que a minha monografia, né, o meu TCC final, eu estou fazendo voltado para o olhar da saúde mental no trabalho, né? Então, assim, trazendo técnicas, falando Muito bom. dessa importância que a gente deixou de lado, né? A pessoa não tem como separar Uhum. a pessoa do trabalho, né? Ali é único, né? Um É. ser humano único. Muito legal, Débora. Parabéns. E você terá muito sucesso, tenho certeza absoluta, como já está tendo. Obrigada pela confiança. Ó, para a gente terminar, queria que você me dissesse assim, é, o que que é, o que que é a neurociência, o que foi e é a neurociência na sua vida hoje? A neurociência na minha vida hoje, ela é a base de tudo, né? Ela é a base de conhecimento, ela é o que está trazendo credibilidade para os meus atendimentos, está me trazendo segurança, né? Para eu poder dar continuidade aí nas minhas demandas. Eu falo que foi assim, tudo. Eu não sei como eu não tive conhecimento disso antes. Maravilha, é isso mesmo. Vamos levar esse conhecimento para o mundo, Exatamente. eu Como e todos os uma meus aluna alunos. falou, acho que em alguma live, a Você, neurociência é inclusive. um filtro para a vida. Eu acho que essa definição é perfeita, é um É filtro para a mesmo. vida. Você abre, assim, para possibilidades que você não imaginava. E para conhecimento também. Isso mesmo. Muito bom, Débora. Obrigada, obrigada mesmo por estar aqui. Gratidão por contar a tua história. Espero que você tenha se sentido segura para contar a tua história aqui para um monte de gente. E quem quiser, gente, aí quem quiser tratar suas demandas adultas com a Débora, já procura ela ali. O teu Das Instagram é underline diferente psicóloga. do teu Das Instagram. Das underline Psicologia. A psicóloga, psicóloga. das underline Isso. psicóloga. Legal, legal, Débora. Obrigada, viu?
Um beijo para você, uma boa Terça, terça. gente. Até Tchau. mais. Tchau, pessoal.